Boa tarde. Estamos lançando, hoje é dia de lançamento. A nosso lançamento é a live Viamão Saudável, hashtag Viamão Saudável. Esse é o meu programa eleitoral, né? Itamar Santos, vereador. Nós estamos lançando esta proposta para a cidade de Viamão. O nosso mandato está propondo para a cidade uma Viamão saudável. E, a partir de hoje, é o que irei debater com os meus convidados e com aqueles que estejam nos assistindo, né, interagindo pelos comentários aqui na nossa página do Facebook. Hoje, eu recebo com uma enorme satisfação o professor Cláudio Márcio, né, professor viamonense, e que faz do seu trabalho uma militância de vida também, né? Faz da sua morada em Viamão o seu território de existência. É sobre isso, é sobre a vida que a gente vai conversar a partir de hoje até o dia das eleições. Nós estamos nos propondo a fazer semanalmente essa live, aos sábados, a princípio, nesse horário, mas se houver alguma alteração na nossa agenda, a gente vai estar avisando os nossos seguidores. Professor Cláudio Márcio. O Cláudio Márcio é chamado por Cláudio, é chamado por Márcio, é chamado por professor, né? Te apresenta para nós, é uma satisfação te reencontrar, nem que seja assim, né? De maneira virtual. E esta campanha, né, Cláudio, tem muita coisa diferente das outras, daquelas que a gente já estava acostumado a fazer. Este é um jeito, né, de fazer campanha no século XX, no ano de 2020. Parece mentira, já estamos há 20 anos do século XXI. Meu amigo, é um prazer te receber. Boa tarde, então, Itamar. Eu agradeço a distinção. Realmente é isso que tu disseste. Moro aqui desde os meus 3 anos de idade, portanto, completou 45 anos aqui em Viamão. Sou nascido na Beneficência Portuguesa pela Saúde Pública em 72. Feliz com a minha história, feliz com todas as conquistas, por mais que não sejam vultuosas para algumas pessoas, eu não me importo com isso, mas hoje a nossa conversa vai ser no ponto de vista de um cidadão que pensa numa Viamão saudável. Eu cooptei pela ideia da tua campanha em pensar em saúde. Vou falar um pouco aqui da minha trajetória enquanto profissional da educação, então. Eu sou professor de educação física, me formei em 99, na ESEF da URGS. Exerço esse trabalho de professor, comecei como contratado em 1996, lá no CIEP Gravataí, um lugar maravilhoso, uma escola que na época ela era muito melhor, mais equipada que muita escola privada lá da região de Gravataí. Por lá passei por 2 anos no meu contrato, até que consegui vir para Viamão, onde comecei a trabalhar então em 3 escolas estaduais, Açorianos, Alcebiades e Setembrina. Me dividi assim, em 98 isso, já passados 2 anos, né? E completei esse ano de 2020, meus 24 anos. Hoje sou professor na escola estadual, professor Tolentino Maia, aqui na Viamópolis, e também trabalho numa escola da rede privada, das Irmãs Franciscanas Aparecidas, ou Nossa Senhora do Brasil, também aí já há 18 anos, ali em Porto Alegre. Com as crianças, os pequenos, da educação infantil até o 5º ano. E como o tema da tua campanha é Cidade Saudável, eu tenho muitas dúvidas e algumas perguntas para que nós vamos traçando aqui a ideia e a concordância ou não sobre alguns aspectos que tu pretende implementar caso eleito seja, né? Que eu estou contigo, acreditando no teu projeto, e só que
como muita gente que talvez seja adepto à ideia ou não, precise saber alguns esclarecimentos, talvez as minhas perguntas elucidem melhor as pessoas que talvez não tenham ainda uma preferência ou uma ideia de apoiar alguém, né? Então, eu gostaria de ouvir da tua parte algumas ideias para que daí, a partir delas, a gente vai criando aí alguns insights, alguns links de assuntos periféricos ao assunto principal. Isso sempre é muito importante, porque às vezes é no detalhe que decidimos um voto ou não. Não é isso? É bem isso, viu, Cláudio? A ideia é construir junto, né? A proposta da cidade saudável já é uma proposta bem consolidada mundialmente, né? Ela não nasceu da minha cabeça. Eu venho debatendo, estudando a questão da cidade saudável, o conceito de cidade saudável, já há bastante tempo. Muito pelo vínculo que a gente tem com aquilo que a gente faz, né? A minha vida toda, como tu é professor, né? A gente tem que procurar vamos dizer assim, especializar naquilo que a gente faz. Então, eu também, a vida inteira, trabalhei próximo da área da saúde ou da assistência social. Eu me considero um educador social, não tenho a formação universitária e de nível superior que tu tem, mas eu trabalhei a vida inteira na antiga FEBEM, né? Ali na FEBEM foi uma escola de aprendizado de vida, né? Porque tu trabalhar com sofrimento alheio é muito doloroso, é muito sofrido. Então, e ainda mais quando é criança. Então, a minha vida inteira, como tu, a gente trabalhou com criança. E próximo da questão, no meu caso, próximo da questão da saúde. Então, essa integralidade, essa intersetorialidade sempre teve no meu fazer, porque eu trabalhava com gente, com criança, trabalhava com questões de saúde, inerentes à saúde, porque tinha que cuidar daquela saúde, daquelas vidas ali, e trabalhava também muito intimamente ligado à questão da educação. Então, isto foi natural, né? E se aprimorando e buscando essa informação na questão de uma vida saudável. E quando a gente transforma o nosso fazer numa prática política, numa militância política, a gente começa a pegar maiores detalhes. Então, o projeto de cidade saudável, ele é possível fazer, desde que haja o envolvimento com todas as pessoas do município. Então, isso é bem interessante, né, da gente estar trabalhando. E, então, esse conceito, ele busca que as pessoas tenham modos de vidas melhores, né? E aí transversaliza com todas as políticas de um governo. A questão da educação, a questão da assistência social, a questão da agricultura, porque tu fala em cidade saudável, tu tem que falar em alimento, né? Então a gente pode discorrer sobre várias questões, né? É muito importante isso, né? Para que a gente tenha esse conceito bem presente nas nossas vidas. E como a saúde pública, né? Eu sempre militei também no controle social da saúde pública, ser conselheiro municipal de saúde, ser conselheiro estadual de saúde. Isto me permite ter uma visão de um governo, né, do Estado, desta forma mais ampliada, com esse conceito de saúde mais ampliado, né? Na saúde a gente discute isso. Eu não quero tratar a doença, eu quero tratar a vida, né? Então, mudar esse conceito, mostrar para as pessoas que elas podem ir no posto de saúde, não para fazer uma queixa de doença, de dor, também pode ir, deve ir, mas para tratar outras coisas. Então, a saúde
e a educação podem trabalhar e devem trabalhar juntas, né? Então, é essa troca que a gente quer fazer junto com a população, junto com as pessoas que estão próximo da gente e daqueles que vão receber, né, o serviço. Então, a gente está à disposição para isso. E eu sei que tu tem uma prática, né, que vai além do ensinar, né, a tua matéria específica. Né? Então, essa troca de experiências que a gente vai fazer aqui conversando, eu e tu hoje. Tamar, eu agora, te ouvindo, eu fico pensando exatamente a disciplina que eu trabalho. Eu sou um educador físico. E agora, atualmente, nesse tempo de pandemia, esses 6 meses de isolamento e distanciamento social, eu falo com as minhas crianças dessa forma, como nós estamos falando aqui, virtualmente, a respeito de vida, a respeito de cuidados, a respeito de futuro, como será. Eles têm momentos de saudosismo, por que não, né? As crianças brincam, gostam da atividade lúdica, que é a que eu desenvolvo com eles. E fiquei pensando a respeito de educação e saúde, e aí transferindo para a nossa realidade aqui do município, pensando nas crianças, nas outras escolas, nas famílias que têm algum tipo de cultura a respeito disso, algum conhecimento, porque às vezes a pessoa não saber algo e não entender de algo não é culpa sua. Ela veio um sistema que veio levando as coisas do jeito que estavam e foram ficando. Então, eu fico pensando assim, educação e saúde. Aquele que tem uma boa educação, ele vai conseguir cultivar uma boa saúde. Ao ponto que aquele que não tiver tido uma educação, ele vai ter uma saúde talvez insuficiente para o seu viver. Então, eu fico pensando, a mãe, quando ensina o filho, que tem que cuidar para não colocar, por exemplo, assim, no exemplo, não coloca o dedo na tomada, tu vai tomar um choque. Né? Não pega tal vidro de remédio, isso pode te fazer mal. A educação é lá da casa. Né? Ou então, não vai para a chuva, ou põe um casaco, te aquece. Não... Então, assim, a educação, ela gera um futuro cidadão saudável ou um futuro cidadão aventureiro, que aquele valor que não foi plantado na sua vida, na sua infância, na sua adolescência, ele vai ficar, talvez, condenado a uma não visão de futuro, de saúde. E esse é o grande problema que eu vejo entre nós aqui. A fila do posto-saúde é grande, as dificuldades das pessoas são grandes, mas, além do problema que nós vivemos por falta de atenção por alguns entes das autoridades que nos governam, e agora mais ainda, que eu tenho sentido um desprezo, e pela pandemia também, as pessoas ficaram mais receosas de estar indo continuar seu tratamento ou participar de ir a algum posto de saúde, fazer consultas periódicas. Mas eu, enquanto educador, professor de educação física, pensando na saúde, em mente sã e corpo são, eu tenho esses dois pilares, educação e saúde. Se os dois estiverem equilibrados entre as pessoas, a vida vai ser melhor, a vida vai melhorar. As pessoas têm que receber o conhecimento para poder se proteger. Como aquele agricultor que trabalha com agrotóxicos, sem proteção alguma, isso já acontecia. Agora nós estamos aí vivendo a pandemia do Covid-19. Agora, para nós podermos conversar com alguém, nós temos que estar com a máscara, nós temos que estar com as mãos higienizadas, com água e sabão, ou com álcool gel 70%. Tudo isso agora, ele entra numa prática, num viver diferente. E isso é educação, porque a pessoa que não receber essa informação, uma criança, por exemplo, que não tem noção de consequência, ela pode estar causando um dano a si e aos seus.
Então, partindo desse pressuposto, dessa premissa, as coisas podem vir a melhorar ou não. E esse é um aspecto que eu gostaria que tu comentasse a respeito de que tipo de saúde que tu imagina que nós deveríamos ter e fazer um paralelo com a que nós temos hoje, aqui na nossa realidade, no nosso município de Viamão. Gostaria de ouvir de ti, que é um conselheiro municipal, que é fora a questão política, conselheiro municipal de saúde, a tua visão, para mim poder, então, ver a próxima pergunta que eu venho a fazer com relação a esse assunto. Muito bom, o Cláudio, porque assim, nós já tivemos, né? Eu especialmente já tive na Secretaria Municipal de Saúde de 1997 até o ano de 2000. O PT ficou no governo, né, em Viamão por 16 anos, de 96 até 2012, é isso? Se não me falha a memória. Sim, 2012 entrou o PSDB. Isso, 2012 entrou o PSDB. Então nós ficamos 16 anos. Nesses 16 anos de gestão, e aí temos que fazer um outro recorte histórico da cidade. Você falou a tua idade, eu falei a minha, nós temos 10 anos de diferença entre um e outro. Eu sou de 62, tu é de 72. A história viamonense também ela é recortada por fatos históricos. Nós estamos com 280 anos, o ano que vem vai ser 280 anos de fundação. São 2 séculos, estamos entrando no 3º século, né, de vida da cidade de Viamão. Olha, é rico isto, né? Então, politicamente, a história de Viamão tem que ser recortada por fases. Então, o meu primeiro voto, Márcio, foi em 1982. Gurizão, né? A Recém estava saindo da ditadura, ainda não estávamos na democracia plena. Essa democracia começou a ser implementada em 85. Quanto é nova a nossa democracia, né? Então, em 82, a gente votava, os partidos políticos tinham sublegenda, era um processo totalmente diferente de hoje, né? E aí se elegeu o PDT aqui na cidade. Né? O Tapir Rocha se elege. O Tapir Rocha se elege, né? O Tapir Rocha se elege, teve um mandato tampão, ele fica por 6 anos, né? Porque houve a redemocratização, então para vir as eleições diretas, toda aquela reorganização política no Brasil se deu nessa época. E então ele fica 6 anos, depois ele consegue reeleger o seu genro, o Chiden, completa 10 anos. Né? O Jorge Chiden é eleito logo depois do Tapir. Aí volta de novo o Pedro Antônio, faz toda uma... Né, em 92, faz toda uma politicagem, tem um frentão, né, tem toda uma conjuntura que até chega... Então, de 92 a 96, tem um hiato aí de desgoverno, vamos dizer assim. Em 96, a gente ganha as eleições com o nosso querido, né, prefeito, sempre prefeito Ride, e aí a gente teve a oportunidade. Então, nesses 10 anos do PDT, com os 16 anos do PT, deu 26 anos. Foi nestas épocas que foram construídas as políticas sociais da cidade. E aí não é eu que estou dizendo, é a história que está nos dizendo, Márcio. Porque assim, o PDT com o Brizola, né, o brizolismo forte aqui no Rio Grande do Sul, a questão da educação muito presente, cria-se, constrói-se na cidade de Viamão olha, a grande maioria das escolas são daquela época. As escolas municipais e as estaduais também começam a ser construídas naquela época. Os postos de saúde
E aí o PDT do brizolismo muito, muito forte tinha essa prática de criar centros integrados de educação e saúde e esporte, que eram os NISE. Né? E aí, nesses NISE, tinha saúde junto. Então, tem muitos postos de saúde hoje que são daquela época que o PT, quando chega a Frente Popular, chega lá em 96, começa a dar uma cara de rede pública, né, para o sistema municipal de educação e o sistema municipal de saúde. Então, nós começamos a dar um jeito de modelo. Como é que é o modelo da saúde que a gente começou a implementar? E isso tudo sobre a luz da Constituinte brasileira, que é o Sistema Único de Saúde, que segunda-feira está completando 32 anos de vida. Né? A Constituição brasileira fecha, e o SUS, 32 anos de existência. Nós temos duas datas no Sistema Único de Saúde. A gente comemora a Constituição e a gente comemora a Lei Orgânica. A nossa Lei Orgânica é de 90, então levou 2 anos. Ela é mais nova 2 anos que a Constituição. Então nós temos os 30 anos da Lei 8080 e os 32 anos da Constituição brasileira, né, que é o Sistema Único de Saúde. Nós começamos via mão, só para você ter uma ideia e lembrar aqueles que vieram depois de nós, né, que via mão só tinha uma enfermeira do quadro. E essa enfermeira, ela é viva ainda. A minha querida Ione Marcon, né, ela era enfermeira do antigo PAN, da 32, né, que era posto de atendimento ambulatorial, lá do tempo que a gente nasceu, que era o antigo INAMPS, não era SUS. Né? Você acha isso mesmo. A carteirinha amarela. Isso, tinha que carimbar todo ano para renovar. Então, assim, para te ter direito à saúde, tu tinha que estar trabalhando, Márcio. Né? Se você não trabalhava, você não tinha direito à saúde pública. Esta é a grande diferença do Sistema Único de Saúde. Para quando a gente nasceu e para hoje. Hoje todos e todas têm direito ao Sistema Único de Saúde. Então esse recorte histórico nós temos a obrigação de fazer e de lembrar aqueles que vieram depois da gente. Então nós começamos a construir o que hoje nós chamamos de estratégia de saúde da família. A gente assume em 97, né, com 5 meses de salário atrasado, né, e mais o 13º dos funcionários públicos de Viamão. Sem recolhimento de lixo. Sem recolhimento de lixo, estava um caos essa cidade. Né? E, entre tantas outras coisas que não existiam nessa cidade. E no Sistema Único de Saúde não era municipalizado. A produção, a remuneração que o Estado fazia para Viamão era por produção. As antigas FAs, a gente ia no posto de saúde e assinava um papelzinho, né, porque era aquilo que era a remuneração. Né, tinha um valor, aquilo tinha um valor que o município prestava conta para o município, sempre financiou o Estado. Isso é uma outra verdade, viu? O município fazia o serviço para depois ser remunerado. Então, não havia sustentação nem na educação e nem na saúde pública para a gente ficar com duas políticas, né? Só para a gente não transversalizar tanto, porque nós podemos transversalizar, porque a saúde pública nos permite dialogar com todas as áreas do governo. Então, essas duas políticas não tinham sustentação. Né? Então, e antigamente não tinha um sistema de atendimento, porque se você só tinha uma enfermeira, se você só tinha 10 ou 15 médicos, como que você ia atender todas as pessoas da cidade? As filas nos postos de saúde eram enormes.
Né? Eu me lembro que a primeira obra que a gente fez aqui na 44 foi uma grande área coberta para as pessoas ficarem debaixo daquela área, para tirar fila, para tirar ficha. Porque isso, chuva, frio, era o caos, era o caos. Calor, sol, de tudo, né? Tava à mercê de tudo nessa vida, nessa dura vida que os vulneráveis, que o trabalhador passa ainda hoje, né? Com tanta dificuldade. Então, esta política foi sendo montada, né? A consulta médica era a troca de voto, né? Eu tinha que ser amigo, eu tinha que ser a vaga nas escolas também era com troca de voto, né? Não era. Tráfico de influência. Eu tenho dois nomes que eu não vou citar, mas me lembro que os seus comitês eleitorais eram postos de saúde aqui na 40. Duas pessoas aí que tu deve saber quem são. Né? Não, mas vereadores eleitos. Isso. Eu vou te falar sobre isso, né? Porque a produção de FA era pelo médico, né? Tu não tinha posto de saúde público. Então os políticos da época abriam associações e botavam aqueles médicos que eram os credenciados pelo sistema, recebiam por produção dentro das suas casas. E sobreviveram muitos anos na política porque tinham isso dentro de suas casas. Nós chegamos e acabamos com isso. Nós municipalizamos a saúde pública na cidade de Viamão. Né? A partir de 1998, Viamão estava municipalizado. Só com esta ação, né, Viamão começou a receber o que é hoje R$1 milhão, né, para a saúde pública. Entende? Nós conseguimos a começar a fazer postos de saúde. Né? Por exemplo, aqui na 45, na igreja de São João Vianney, né? O posto de saúde era numa sala cedida pelo padre. Esse posto de saúde, ele ficou um tempo ali, foi reestruturado para as pessoas poderem ter condições de atender, e logo em seguida a gente fechou um acordo com uma associação que fica atrás da igreja, onde que é o posto de saúde hoje. Tá? Tem esse convênio com essa associação, tem um posto de saúde ali que foi construído pela prefeitura em parceria com a associação. De fato, uma parceria. Começou a se construir o que a gente chama hoje de unidade básica de saúde. Né? O que é esse básico? Básico não é as pessoas acham que o básico é o ruim, né? O básico é o necessário, é o mínimo que tem que ter. A partir disso, tu incrementa a tua prestação de serviço. Então, nesse serviço, tem que ter vacinação, tem que ter consultas de clínico geral, pediatra e ginecologia, dentista, né? Serviço de dentista, odonto, né? Tu tem que ter um serviço de enfermagem. Essa é a unidade básica, é o primeiro modelo que a gente começou a construir. Aí logo depois, com a chegada, e aí já tinha os agentes comunitários de saúde, né? Isso foi evoluindo. Com a chegada de Lula em 2002, né, ao governo federal, se estabelece um outro modelo, né? Avança-se dessa básico, né, para a estratégia de saúde da família. Hoje a gente defende e a gente tem como proposta, né, a reestruturação da estratégia de saúde da família, que é cada equipe de saúde é responsável pelo atendimento de 4.000 pessoas. Para atender 4.000 pessoas, numa
área delimitada, né, geograficamente falando, as pessoas sabem que se moram naquela área tem que ir lá no posto daquela área. Né? Viamão, pelo seu número de pessoas, número de moradores, deveria ter mais de 60 unidades dessas. Hoje, era para ter 62 unidades, 62 até 65, conforme os cálculos que têm que ser feitos, né, atualizados. Então, essa equipe, que é responsável por 4.000 famílias, ela é composta de um médico geral, generalista, que possa conhecer toda a integralidade do corpo humano, 4 auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, um enfermeiro ou enfermeira e 4 agentes comunitários de saúde. Esses agentes comunitários de saúde, cada um deles é responsável por 700 famílias. Então, você vai ter 2.800 famílias por equipe, que vai dar mais ou menos aí essas 4.000 pessoas. Esse agente comunitário de saúde, ele tem que ser daquele território. Ele não pode ser de qualquer lugar. Por que cientificamente se usa esse critério? Pela questão do cuidado. As pessoas têm que saber, têm que conhecer o território. De preferência, conhecer os seus vizinhos. Né? Porque é muito mais... Oi? Deixa eu te interromper. Nessa linha, conhecer o costume das pessoas, a cultura das pessoas, como lidam com o lixo que produzem, como lidam com a questão do esgoto que as suas casas produzem, essas coisas, né? Isso, e conhecer, assim, ó, tu ter uma confiança, né? A gente confia naquilo que a gente conhece, né? Né? Então, assim, ó, eu não quero chegar num posto de saúde e cada dia que eu chegar lá contar a minha vida para uma pessoa que eu não conheço. Né? A gente chama isso... O aluno é a mesma coisa, né? Se você não fica na sala de aula, naquela mesma escola, por muito tempo, até você se readaptar, você fazer uma empatia, uma cumplicidade com o teu aluno, é difícil. Né? Tem toda uma estratégia para fazer isso. E na saúde não é diferente. Né? Na saúde tu está lidando com segredos, com a intimidade das pessoas. Né? E isso tem que ter uma técnica. Né? Tem que ter uma técnica, tem que ter essa cumplicidade. Então, o primeiro quebra-gelo é este. Né? E quem faz é o agente do território. É agente comunitário ou o agente comunitário de saúde. Esse técnico, né, essa pessoa vai estar intimamente ligada com a equipe. Ela vai trocar, né, esses saberes, esses diagnósticos, e vão trabalhar o tratamento, o cuidado para aquela pessoa em conjunto. Né? O médico não pode atender todo mundo, mas o agente passa na casa de todo mundo. Então ele sabe, ele traz a informação. É isso? Isso, ele leva a informação. Né? E ele leva a informação e ele diz para o médico, o Márcio precisa que você vá lá, que você visite, porque ele não pode sair de casa, ele não pode vir até aqui. Então vai ter um dia que o médico vai ir até a casa do Márcio. E para isso, Márcio, para que isso aconteça, você tem que ter profissionais de quadro de carreira. E aí, nesse período que a gente demonstrou aqui que estivemos fora do governo, isso se quebrou na cidade de Viamão. Nos últimos 8 anos, então, foi um desmonte. Por quê? Porque encerrou os concursos públicos. Não teve mais concurso público. E o que fizeram? A contratação, a privatização através de empresas, né?
de doença, eu chamo que é as empresas de doença, ou as organizações não governamentais, que elas dizem que são sem fins lucrativos, mas aqui em Viamão, o prefeito eleito foi afastado do cargo, acusado de corrupção por 10 milhões na área da saúde, né? Por causa dessas empresas, por causa desta privatização. Né? Então, essa discussão, ela tem que estar junto. Né? Como que você faz um modelo de saúde com um político desse, que não investe dinheiro na saúde? E não é coisa de 20 anos atrás, né? 20 e tantos anos atrás, que lá naquela época a gente não tinha dinheiro. Agora está vindo dinheiro. Está vindo, depois que o PT passou pelo governo federal, o dinheiro do Ministério da Saúde começou a ser repassado para os municípios. Né? Os municípios começaram a ter um pouco mais de liberdade. Né? Então, isso é fundamental que a gente possa ter na saúde pública. Então, esse é o princípio do modelo de atenção do qual tu perguntou. Não sei se eu consegui te explicar. Tu deixou claro para mim que a caminhada do governo que antecedeu esse que está aí, ele buscou a prevenção. A prevenção economicamente mais inteligente, a prevenção. Um agente comunitário de saúde, ele pode fazer no perímetro uma investigação que possa evitar até uma, vamos dizer assim, epidemia, algum problema de transmissibilidade, como é o caso da dengue. Né? Se a pessoa lá tiver algum sintoma, tiver algum mal súbito, o agente comunitário vai fazer o relatório a respeito disso, vai levar para a autoridade acima dele, no seu lugar de trabalho, e isso pode se tornar uma ação imediata para coibir um problema. Então, assim, eu fazendo essa análise, pensando que as pessoas que fazem esse papel de agente comunitário, elas, como tu disse, e eu acho que é mais inteligente e cientificamente comprovado, sendo daquele local, ela vai ter a visão e o costume daquelas pessoas já na sua mente. Ela já vai saber como manejar, porque manejo em saúde também é importante. Tu não pode impor algo a alguém que tem um costume de toda a sua vida, que foi educada daquela forma. Né? As intimidades, as coisas mais especiais das pessoas, a sua vida, ela é fechada. E isso tem que ser com uma pessoa que conheça essa história, que não vai expor essa pessoa, que ela vai se entender como alguém que está sendo ajudada pelo poder público. Eu acredito que a questão de ter sido privatizado agora, nessa atual conjuntura aí da qual a gente está observando tantos desmandos e problemas, não cria esse vínculo. Hoje, alguém da empresa é o A, amanhã é o B, depois de amanhã já é o C. Então, aquela pessoa nunca vai ter um vínculo. Ela vem e resolve o que tem que resolver, porque tem um horário a cumprir, tem uma meta lá da empresa para bater, porque foi vencedora na licitação e está lá prestando seu serviço do jeito que foi desenhado naquele momento. Por isso que eu entendi a tua colocação quando falo em funcionário de carreira, porque quem tem o controle do funcionário de carreira é o administrador, é o secretário da saúde, é o prefeito do município. Esse vínculo ele é muito mais forte do que passar isso a uma empresa. A empresa ela vai fazer conforme ela vai entender aquilo. Ela não vai seguir uma linha de algo que seja importante para aquele local. Falando nisso e lembrando novamente a questão educação e saúde, eu me preocupo também, Itamar, com relação a lixo que produzem doenças, os lixos que produzem doenças. O lixo que as pessoas descartam, às vezes, de uma maneira errada, acaba causando transtorno para outros vizinhos, para outras comunidades, dentro do mesmo nicho de moradia. Então, a partir dessa educação,
de como descartar o lixo, de que maneira fazer isso, como resolver causariam menos impactos na questão da saúde. Porque a pessoa que sabe como descartar corretamente o seu lixo, ela vai, com o tempo, desenvolvendo esse hábito e levando para a sua família. E aqui em Viamão, eu fiquei sabendo, e todo mundo, eu acho que está assistindo isso, que queriam instalar um aterro sanitário aqui no nosso território, de uma maneira assim, sem muito estudo de impacto ambiental, os mananciais de água não foram nem pensados, então eu tenho muita preocupação com o que pode acontecer, porque Viamão ela tem uma água de muita qualidade. Não é à toa que a Ambev já está aqui há tanto tempo e agora deve estar recolhendo alguma coisa para a prefeitura. Tu falou no Pedro Antônio, eu me lembro que a ação que ele fez lá em 92 e 94 foi ceder esse terreno que hoje está o Atacadão, que se instalou aí a empresa dos Von Tobel, a Mumu, que quando tinha que começar a recolher os impostos, que ia melhorar a receita do município, foi embora. Deixou ali, deixou poluição ali, deixou sujeira ali, não foi capaz de deixar uma estação de tratamento de esgoto na saída. Muitos vizinhos ali, que eu tenho conhecido, se queixavam do cheiro ruim dos dejetos que a empresa deixava. Essa é uma herança lá do tempo vamos trazer empregos a que custo? Eu pergunto, a que custo? Né? Então, assim, a partir desse meu comentário, se tu quiser fazer mais algum em cima, eu gostaria para as pessoas aqui ouvirem, né? Tá. Tu falou sobre várias questões para as pessoas perceberem que é uma transversalidade no que a gente está falando, né? A gente está falando de saúde, mas nós já chegamos à questão do lixo, já à questão do empreendedorismo, né, da economia. Mas antes disso, me lembra dessa pergunta, eu quero só dar um oi aqui para a nossa querida Janaína Berti, né, professora, bióloga, né, dois queridões, obrigado, né, na parte que me toca aí. A Janaína também. A Janaína, assim, precisa pensar em retomar coisas que ficaram no passado em relação a lazer, saúde do município, né? Com certeza. Outra questão que ela coloca, estamos no Outubro Rosa e até agora as gurias do Viamão não conseguiram ser atendidas pela Secretaria da Saúde para ter conhecimento sobre as ações do município em relação ao Outubro Rosa, que tem uma forte marca por aqui. Tá? Então isso demonstra que não há uma interação do atual governo com a sociedade. Né? O Viamama é uma organização social voluntária de mulheres que sofreram e sobreviveram ao câncer de mama e que fazem trabalhos exemplares na cidade, né? De prevenção, de educação, de autocuidado, né? Movimentam a cidade, né? Na questão da política de prevenção, que é a nossa política de saúde. Né? Se nós investirmos em atenção básica, a gente estará economizando 80% do recurso gasto em nível secundário ou terciário. Então, a Janaína está coberta de razão aqui. E ela também finaliza dizendo, exato, Márcio, conhecer na cultura das comunidades que compõem o nosso município é importante. Então, meu muitíssimo obrigado aí pela participação da Janaína. Então, assim, você falou, Márcio, duas políticas necessárias para a cidade. A questão do meio ambiente, do saneamento, né? E a questão do empreendedorismo. O que Viamão tem que fazer para deixar de ser, aí criaram na cidade o senso comum que Viamão é a cidade dormitório. Por que isso, cara pálida? Há anos eu escuto isso aí. Desde criancinha, como diz o outro. Viamão não não precisa ser uma cidade dormitório. Nós temos vários outros atrativos que devem ser explorados com uma política séria de desenvolvimento. Isso a gente tem que reservar para conversar num programa separado. Mas a questão do meio ambiente, a questão do saneamento,
Só para você, para recordar isto, a Augusta Meneghini, tá? Que é uma das 3 Augustas que tem na cidade de Viamão. Esta fica próximo, Passo do Feijó, Arroio do Feijó, né? Próximo da Protásio Alves, próximo da nossa... Isso, Passo do Dornelles, próximo do Caminho do Meio. Ali sempre existiu um posto de saúde e existe hoje ainda. Aquele posto de saúde foi um dos tais NISE que eu falei para você, que foi construído na época do Tapir Rocha. Nós começamos, quando nós chegamos lá, essa época que nós estamos passando agora de chuva, era um drama para a sociedade, para os moradores e para a Secretaria de Saúde. Né? Nós gastava muito dinheiro só para limpar o posto, porque enchia d'água 2 metros de altura dentro do posto de saúde. Por quê? Porque não tinha uma política de meio ambiente na cidade. Né? Então, a principal e a primeira obra daquela região não foi a reconstrução do posto, mas foi a construção e a limpeza do Arroio Feijó. E lá na beira da ponte, onde que era o funil, foi construído gabiões, que são muros de pedra, protegidos por uma tela, né, forte. Então, para quê? Para que não houvesse mais a caída, a cedência do barranco para dentro do arroio. Então foi feito. De arrimo. Isso. O povo da engenharia diz que o nome disso é gabiões, né? Que são feitos nas laterais nas encostas dos rios, para que não haja a erosão, né? O assoreamento. E por que há o assoreamento desses rios? Aí nós já vamos mexer na questão econômica, porque há o desmatamento da beira dos arroios. No caso aqui de Viamão, há a ocupação desordenada da beira dos valões. Por quem? Porque não tem dinheiro para fazer a sua casa. E naquela época era ainda trocado, né, a invasão pelo voto. Os políticos daquela época faziam, né, loteamentos da cidade e permitiam que as pessoas ocupassem desordenadamente as áreas verdes da cidade, que era para ser área verde. Né? Isso levou muito tempo para ser retirado aquelas pessoas dali. Então, para você fazer o mal, acontece rapidamente. Né? A destruição acontece rápido. Mas para você fazer o bem, para você reurbanizar uma região como aquela, demora muito, demora bastante. Agora, há pouco tempo, que conseguiram concluir, né, as casas do Minha Casa Minha Vida, que iniciou lá antes de 2012. Então, olha quanto tempo levou para construir isto, né? E para que aquelas pessoas fossem realocadas naqueles locais. Então, deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Vai, filho. E aí você tem, para que o povo pobre não retorne para aquele local que você está reurbanizando, que você está tornando ambientalmente saudável, né? Você tem que criar políticas ali, né? De reflorestamento, de jardinagem, de praças, né? Você tem que envolver os serviços públicos da cidade para valorizar aquele entorno, né? A escola, o posto de saúde, o clube de mães, a associação de futebol. Você tem que tornar aquele local, né, atrativo para as pessoas.
Né? Se nós entrar na área da criança e do adolescente, a gente vai perceber que não tem espaço na cidade de Viamão que seja atrativo para a gurizada, né? Que traga cultura. Pode falar. Da parte aí que eu sou profissional, educação física inclui recreação e lazer. Eu ainda lembro, quando adolescente, que frequentei alguns eventos que tinham no tempo aí, a Rua do Lazer. Tinha um momento que o adolescente viamonense tinha a chance de não precisar se deslocar a Porto Alegre, que poderia, na sua comunidade, se organizar e receber algum atrativo, alguma coisa para poder participar disso, e isso é social. Isso faz com que a pessoa valorize aonde mora, as suas vizinhanças. Isso não leva a caminhos desconhecidos como drogas e evita alguns problemas futuros. Eu acho uma pena ter se perdido essas coisas. Isso aí é fundamental. Você também, na sua pergunta, salientou a questão do lixo. Eu falei a questão do lixo, que o arroio é assoreado pelo lixo. Então, você tem que estabelecer na cidade uma política de educação ambiental. De novo, nós falando de educação, falando de saúde, né? Então, tudo está junto e misturado, como diz a gurizada. Né? Nós devemos trabalhar em conjunto. A agente comunitária de saúde, ela tem que cuidar da saúde do seu usuário, mas ela pode levar um panfleto da educação ambiental, da recompostagem, por exemplo. Eu peguei na internet outro dia, essa semana agora, muito interessante, a plantação de hortifruti, né, de verdura, em troncos de bananeira. Eu vi isso. Tu viu, né? Então, assim, isso tá cheio de bananeira. A banana nasce o cacho, tu tem que cortar a bananeira. Porque ela só vai nascer. Ela só dá cacho uma vez só. Né? Então aquilo vai para dentro do arroio. Não! Eu vou pegar aquilo, botar num estrado, vou furá-lo, né? E aí o professor pode ensinar isto. Né? O agricultor, que nós estamos cheios de agricultor aqui na cidade de Viamão, pode ensinar isso em parceria com a escola. Né? Então nós podemos, e ainda podemos fazer a reciclagem do lixo. Né? E aí nós estamos fazendo a reciclagem do lixo, educando as pessoas para o consumo saudável. Né? E que não consuma tanto plástico, né? Que não consuma produtos mega industrializados, né? Que a gente possa valorizar a produção local, né? Possa valorizar a padaria sem fermento. Né? Nós podemos ter uma outra forma de fazer isto a partir do nosso território. Percebe que a política de saúde ela começa a interferir em toda a vida, todo o aspecto das pessoas. Né? Então, por isso que eu sou apaixonado pela questão da saúde. Né? Ela tem essa transversalidade. Então, se você faz uma coleta seletiva, nas Augustas, nós tínhamos 2 ou 3 galpões de reciclagem que juntava ali e que alimentava e que sustentava 30, 40 famílias. Cada galpão. Né? Então você consegue fazer uma política e esta política ser preventiva e, além do mais, gerar renda para as pessoas. Gerar cidadania para as pessoas. Né? Então nós temos essa... E aí nós temos um privilégio, né? De morar em Viamão. Nós ainda moramos em casa. Né? Se nós formos a Porto Alegre, as pessoas não moram em casa, moram em apartamentos. Né? E para dizer apertamento é pouco, né? Falta muito pouco. Porque se reduz, né? O sistema capitalista te reduz o espaço, né? Porque ele te obriga
a só ir para aqueles espaços para dormir. Por isto que nós temos que mudar esse conceito, esse senso comum da população viamonense, que nós não somos uma cidade dormitório, nós podemos ser uma cidade produtiva, né? Uma cidade saudável. Então, esta acho que consigo te trocar essa ideia contigo, né? Que é a possibilidade da gente fazer, né, um pouco mais pela nossa cidade a partir da nossa casa. A saúde, Itamar, é a tua paixão, conforme tu disse. A educação, ela vai transformar a chegada na saúde de uma maneira mais eficiente. Porque a partir do momento que aquele cidadão, mesmo sem muito conhecimento, sem muita ideia de dano que ele venha causar, tu falou no exemplo das bananeiras, as bananeiras ainda vão ser orgânicas, vão se desmanchar. E olha as garrafas PETs, que os caras terminam de beber, as latinhas, alguns até recolhem, mas alguns jogam onde estão. Né? E isso aí vai se tornando um acúmulo, e vai dando aquelas enchentes que a gente já presenciou naquele Arroio Feijó, que tem lá, na Augusta, no caso, que tu falou. Sim. E assim, falando em linhas gerais, nós, educadores, podemos comentar isso. 3 coisas que faltam hoje para o cidadão poder ter uma vida melhor. Na minha opinião, já deveria ter sido mexido no currículo de maneira mais eficaz e não com essas ideias catastróficas ou preconceituosas de alguns governantes. Educação ambiental é uma coisa que tem um pouco. Os professores de biologia, aqui como a colega Janaína, que está aqui, a colega Viviane, que é a minha colega da escola, e outras que eu não lembro agora para citar, minha cunhada, até tentam ajudar as pessoas a aproveitarem mais a natureza e a respeitá-la. Educação financeira, aprender a não gastar tudo que tem de uma vez só. A gente deve começar na escola. Essa matéria já deveria existir. Educação para o trânsito já deveria ter nos currículos das crianças. E também educação sexual. Não com o viés, como dizem, é o kit gay. É uma barbárie. Capaz que alguém do ramo da educação ia trazer algo desse tipo para estragar a vida de alguém. Pior é o que a gente ouve aí sobre isso sim, isso não, dependendo da circunstância. E aí, falando sobre isso, né, a gente também está construindo assim, propostas para a juventude, né? Então, para a educação, esporte, cultura, lazer e juventude, a gente pensou aí, você falou na questão de mudar a base curricular, isso é necessário, né? E trabalhar a questão da escola aberta, né? Onde a juventude possa ter acesso à educação ampliada e informatizada. E aí nós estamos aí, e você é testemunha disso, na questão da informatização, onde o teu aluno não tem acesso à aula remota. Você tem as duas possibilidades, 2 testemunhos, na escola particular e na escola pública. Né? Quando você vai dar aula, eu acredito que seja isso, né? Vai dar aula para a escola privada, a criança tem notebook, último tipo, o 5G já chegou naquela casa, né? Mas aí quando você vai na escola pública, é uma dificuldade, porque às vezes as pessoas não conseguem nem ter acesso ao sinal da banda larga. Né? Então, não, só para te falar, tem criança aqui na Escola Tolentino que para ter aula é o celular da amiga da vizinha que tem sinal para poder ingressar na aula. Na escola privada, não que não tenha problemas. Né? A que eu trabalho não é uma escola da elite. Até tem, mas é bem menos casos do que a escola pública. No nosso caso aqui, não tem 20% de acesso por questões financeiras e sinal bom, né? Na pública.
Na nossa lá é uma realidade melhor, mas não é também uma escola de ponta, como é um Leonardo da Vinci, como é um Anchieta, como é um Farroupilha, um Champagnat, por exemplo. É uma escola privada, mas não é nesse. Só que eles, com certeza, ainda têm um pouco mais chance do que esses nossos daqui, da rede pública. Outra coisa que a gente falou aqui é a questão das praças, né? Os equipamentos públicos disponíveis na cidade. Então, você ter, né, praça, campo de futebol, que possa integrar as várias culturas do território. Né? Nós aqui na Gaúcho, falou em Gaúcho, fala em CTG, né? A tradição gaúcha. Isso pode ser feito na escola, né? Isso pode ser feito na praça pública. Né? O hip hop, né? O hip hop que é uma cultura popular, né? E aí aqui na cidade de Viamão, a gurizada tá sempre envolvida com essa questão, com a cultura hip hop, o grafite, o skate, a dança. Né? O momento que você cria essas possibilidades, né? Você deixa a criança e o adolescente próximo da sua família, próximo do seu território e longe do tráfico. Né? Porque o traficante, né, ele tem vamos dizer assim, uma estratégia facilitada para atrair o jovem. Né? Ele consegue satisfazer o jovem imediatamente, coisa que a sua família não consegue fazer. Então você, enquanto poder público, estar aliado às famílias, garantindo que tenhamos educação integral, né, nos 2 turnos, e que tenhamos uma oferta, né, de variedade que satisfaça a criançada e o adolescente, que mostre que há outras formas de se aprender, de se produzir, nós estaremos fazendo um grande papel público para a sociedade. Isso eu até faço um comentário da escola que eu comecei, só para lembrar, quando tu contou lá que era junto o posto de saúde da unidade de educação no tempo do Tapira, aqui no PDT, que tu falou, né? A escola CIEP, onde eu comecei, ela tinha dentro, na sua planta, consultório médico, consultório dentário, tudo dentro da escola, com um aporte de refeitório para manter as crianças o dia inteiro. Essa ideia da educação integral para aquelas famílias que precisam deixar o dia inteiro, nesse tempo que nós vivemos, sem a pandemia, é claro, seria uma excelente maneira de evitar. E eu também penso, Itamar, que a gente não pode esquecer, até porque esses dias eu andei cumprimentando umas pessoas, o idoso, as políticas dos idosos. Os idosos já são um grande número no nosso país. As expectativas de vida foram alongadas, de certa maneira, e alguns são maltratados. Existe o Estatuto do Idoso, existe uma questão de desprezo, às vezes, está velho, deixa lá, não vai fazer mais diferença. Tem uma ideia, às vezes, assim, né? E aqui, eu vi na tua plataforma, ali, voltar ao passe livre, quer dizer que tiraram o passe livre dos idosos aqui no nosso município. Que absurdo. É mais um dos absurdos que retiraram. Então, assim, ó, aqui na cidade de Viamão, nós tínhamos uma lei municipal que garantia passe livre para os idosos acima de 60 anos. Né? O Estatuto do Idoso garante isso para os acima de 65. Então, aqui tiraram os de 60. E assim, ó, é uma política voltada para beneficiar a empresa. Né? De novo, a transversalidade. Né? Você fala educação, saúde e está falando de transporte. Né? Por que tem a ver? Porque tem... E além disto, né, trancaram os idosos na porta da frente, em 2 bancos.
não deixavam e não deixam os idosos atravessar aquela catraca, né? Aquele brete. Então, a discussão da política do idoso e da política de transporte também está no nosso horizonte. Né? Porque nós temos que rediscutir, né, na cidade de Viamão o valor da tarifa. Né? A forma de taxação do ISSQN da empresa. Né? Então, e aí tem que chamar para essa discussão a população usuária. E se nós falarmos, não é só o idoso que usa o ônibus, né? Mas tem o cadeirante, acessibilidade desses ônibus, tem o obeso, né? Tem o cego, tem várias deficiências que usam, né? E aí você tem que estar pesquisando qual é a hora que vai passar o veículo adaptado. Isso é um debate que tem que ser feito também na cidade. Né? Por que o idoso tem que entrar naquela catraca? Né? Então, é fisicamente visível quem é idoso e quem não é. Entende? Nós precisamos, enquanto idosos, comprovar que somos idosos. Nós merecemos respeito enquanto isso. E aí a juventude tem que saber que eu, que você, que o nosso avô, né, somos jovens velhos. Isso. E essa educação também é importante, porque se nós não respeitarmos as gerações que nos antecederam, nós vamos ter provavelmente um não respeito das que sucederão. Não é isso? Sim, sim. Hoje o desrespeito que um jovem faz com o seu idoso, ele vai sofrer, né, logo em seguida. Né, e passa muito rápido isso. Né? E passou rápido a nossa hora, meu amigo. Já passamos aí 10 minutos. Né? Então, assim, ó. Estava interessante. Tava muito bom e ficou faltando assunto ainda. A gente vai continuar conversando, né? Com certeza, né? A gente vai estar junto mais outras vezes. Eu quero te agradecer, eu fiquei extremamente contente de tu ter aceito, né, esse convite para fazer o lançamento desse bate-papo que a gente vai começar a implementar até, né, as eleições deste ano. Trazendo aí para as pessoas, né, e depois a gente vai estar divulgando também o link desse vídeo que vai ficar gravado, né, lá na nossa página do Facebook. Saber que nós temos a possibilidade, né, de fazer uma cidade saudável na cidade de Viamão, de fazer uma cidade melhor, aonde que as pessoas possam conviver melhor, né, possam se sustentar com dignidade, né, a partir desse momento, né, de ser ouvido, de trocar ideias a partir da sua realidade. Cláudio, muito obrigado mesmo por você dividir esse momento com a gente. É uma satisfação. Eu também quero agradecer a oportunidade de poder trazer para ti essas questões e conte com o meu voto. Sabe que eu sou teu eleitor, já fui em 2000, no teu primeiro mandato. Eu espero que tu tenha sorte. O meu voto é teu. Espero que tu tenha mais votos além do meu. Que tu consiga levar essas ideias que tu tens para melhorar a saúde, a vida dos nossos vizinhos aqui, nossos cidadãos iamonenses. Admiro muito toda a tua trajetória. Conte com a minha colaboração. Sei que tu não é aquele político que está lá na saúde conseguindo vaguinha para dar vacina fora da fila ou a consulta depois, para depois tu garantir aquele voto, porque eu sei que tem muita gente que está lá eleito, que foi assim que conseguiu se eleger, deram um carguinho ali no posto de saúde e foi indo, se elegeu. Ainda bem que já está desacreditado aqui na comunidade, já vai cair fora, se Deus quiser. Né? E continuo dizendo, sucesso para ti, e sorte e saúde para poder cumprir todas as propostas e proposições que tu trouxeste no teu plano. Agradeço a oportunidade também. Em outro momento, se quiser me convidar, estarei me organizando para poder estar aqui contigo. E sorte,
Muita sorte para ti, meu amigo. Que Deus te ilumine e que chegue lá em 2021. Tá bom? Um abraço para todos. Muito obrigado, muito obrigado. E é assim, é apoio que nem o teu que a gente está buscando. Né? A questão da sinceridade é o que nos norteia aí. Muito obrigado e até o próximo Viamão Saudável com o Itamar Santos. Muito obrigado aí. Obrigado. Um abraço para todos que estão assistindo também e que estão aí fazendo os cliquezinhos aí, né? É isso aí. Muito obrigado, então. Obrigado por quem nos assistiu. Obrigado aí para a Janaína que fez seus comentários e todo mundo que está nos assistindo aí. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço, Itamar. Tudo de bom. Valeu!